temos a alegria de meditar na palavra de Deus. O reino de Deus, a Bíblia diz que é uma realidade entre os homens. Foi estabelecido por Cristo, com a sua vinda dos céus, com a sua morte na cruz, com a sua ressurreição dentre os mortos, numa ação do poder de Deus, cumprindo a promessa. Na manhã de domingo, a ressurreição de Cristo, nosso Redentor, vive. E ele já proclamava, e João Batista também, o reino dos céus está próximo, o reino de Deus. Arrependei-vos e credes. E a Bíblia então vai mencionar sobre a existência do reino de Deus e do reino das trevas. Do reino de Deus, o reino da luz e o reino da escuridão. Do reino do maligno, um mundo que jaz no maligno. E o reino, santo do Senhor. O reino de Deus e o reino dos homens. O texto que nós vamos ler, Jesus vai falar sobre essa realidade, do reino de Deus, do reino dos homens. De o que é ser discípulo de Cristo, do que é ser cidadão dos céus, do que é pertencer ao reino de Deus. Ele vai dar algumas características que chocam, que vem muito de contrário, que bate de frente com o reino dos homens. E nós sabemos, irmãos, nós temos uma natureza humana pecaminosa, mas nós recebemos de Deus uma nova natureza, no novo nascimento, o nascer de novo, que faz de nós nova criatura. E o que Jesus vê aqui nos discípulos é o que Ele pode estar contemplando no coração de cada um de nós, na minha vida ou na sua. E é bom que nós repensemos isso tudo diante da mesa do Senhor. Nós participamos da mesa do Senhor como cidadão dos céus, como herdeiros do reino de Deus. E nós temos então que manifestar junto a essa mesa características daqueles que nasceram de novo, que vão se tornando nova criatura, que vai fazendo com que a nossa carne e os desejos e as características nossas como pessoa carnal, ser humano, possam ser sepultadas, vencidas, e que a característica da nova vida, da nova pessoa que nós somos, vamos nos tornando em Cristo, por salvação, por graça, por bondade de Deus na cruz, possa ir tomando força no nosso viver também. O texto é esse aí de Mateus 20, verso 20 a 28. Mateus capítulo 20, verso 20 a 28. O texto vai ser projetado, mas você pode acompanhar também, e se abrir a sua Bíblia, mantenha ela aberta para nós voltarmos depois e podemos crescer nas reflexões, tá bom? Vamos encontrar a palavra de Deus por meio do evangelista Mateus, dizendo: então se chegou a ele uma mulher, ou a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adorando-lhe, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? E responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete conhecê-lo, é porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isso, os 12 se indignaram contra os 10 se indignaram contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-te grande entre vós, será esse o que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Um momento muito exclusivo do ministério de Cristo. Jesus chama 12 apóstolos. Todos esses apóstolos tinham pai e tinham mãe. Todo pai e mãe quer ver os seus filhos progredindo, crescendo, galgando degraus, alcançando bom resultado. Se os filhos estão agora junto a Jesus, se Jesus está dizendo que está estabelecendo um reino, e Jesus vinha
confirmando isso aqui no capítulo 20 também, e no capítulo 19, ele já havia falado sobre o reino dos céus, havia falado sobre o jovem rico. O jovem rico pergunta como é que eu faço para herdar esse reino, para participar desse reino. Ele pergunta o jovem sobre os mandamentos, se ele conhece, fala, sei tudo desde pequeno. Começa a citar os 10 mandamentos da lei de Moisés. Quando ele termina, fala, agora vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, vem, segue-me. Vem, participa do reino. E ele sai triste, porque ele era dono de muitos bens. Todos esses discípulos deixaram todos os bens, deixaram família, deixaram trabalho, foram chamados por Cristo, e a resposta deles foram imediata. A Bíblia vai dizer assim, e deixando tudo, o seguiram. Agora então, nós estamos num contexto em que a mãe de dois discípulos de Cristo, filhos de Zebedeu, Tiago e João. Zebedeu era aquele que morava em Cafarnaum e que tinha uma companhia de pesca com Pedro. Pedro, Tiago, André e João. Os pais de Tiago e João é Zebedeu. Tiago e João é discípulo de Cristo. Foram chamados por Jesus, deixaram tudo, as redes, a pesca, a família, a vida em Cafarnaum, e seguiram Jesus no seu ministério. Imediatamente, deixando tudo, o seguiram. Agora a mãe desses meninos, querendo garantir para eles um bom futuro, um bom resultado, uma boa recompensa, chega para Jesus para fazer um pedido. Ela chega, o adora e fala, Senhor, eu tenho um pedido para fazer. Jesus fala, pode pedir. Ela deve ter pensado, meu pedido é simples, é que os meus 2 filhos, Tiago e João, um se assente à direita, outro à esquerda do Senhor, quando estabeleceres o seu reino. Dá para eles o melhor lugar, dá para eles a maior recompensa, dá para eles o mais maravilhoso reconhecimento. Porque o jovem rico agora há pouco não foi capaz de vender tudo e seguir, mas eles já deixaram tudo. Não foi só os bens, não. Foi o projeto de vida, foi o local, foi a família, para segui-lo, e fizeram imediatamente. Acho que ela pensou assim. Então, algumas verdades nessa conversa de Jesus com essa mulher, com esses 2 apóstolos e depois com os 12, que eu quero conversar com vocês como um alerta de Cristo aos discípulos e um alerta de Cristo para nós, que somos os discípulos de Cristo hoje. Primeira coisa, o reino de Deus não há lugar para o jogo político. Ninguém deve entrar no reino de Deus pensando no que ele pode levar com isso, no que ele pode ganhar com isso. Quando se pensa nas vantagens, né? O jogo político é assim, você tem o meu apoio se você me apoiar naquilo que eu quero, se você me der a posição que eu desejo, se lá na frente, de fato, você me recompensar. Eu acompanho você, eu acompanho o seu projeto, eu apresento o meu apoio e você me recompensa. Mas me recompensa naquilo que eu espero, naquilo que eu quero. Não quer dizer que o reino de Deus não tenha recompensa, tem a maior das recompensas. Tem o perdão de pecado, tem a salvação da alma, tem a vida eterna, vida sem fim, o vencer da morte, tem a possibilidade de herdar os céus, de estar com Deus para todo sempre. É uma recompensa que nenhum outro projeto vai te dar. Ninguém pode te agraciar assim, só Deus. Você não conquista isso, você ganha por graça, por amor. Demonstração do agir de Deus em seu favor. Então o reino de Deus tem a maior recompensa, mas nós ficamos pensando às vezes na recompensa humana, terrena. Essa mãe estava pensando nisso. E aí ela vai descobrir que no reino de Deus não há lugar para o jogo político, não há lugar para a ação interesseira. Eu faço aqui para o Senhor me conceder ali. Eles deixaram tudo agora para depois eles estarem na melhor posição e serem como o Senhor no seu reino. Os mais importantes, os que se assentam nos melhores lugares, que ocupam as melhores posições, que têm o melhor lugar, o melhor título, a melhor recompensa. E nós não podemos julgar o coração de quem adora, mas parece que essa mulher, ela vem, adora,
e não faz na sinceridade do seu coração, ela o faz com uma atitude de bajular. Ela vem, ela presta reverência, ela manifesta sua compreensão da grandeza de Cristo, mas ela vem para fazer um pedido a Cristo depois de uma bajulação feita. É um jogo político. No reino de Deus nós não conquistamos nada pelo jogo político, não conquistamos nada pela bajulação. Senhor, eu vou na igreja, eu vou servir ao Senhor, eu vou deixar tudo, eu vou ficar só no serviço da evangelização, do ministério, e aí o Senhor depois vai me recompensar grandiosamente. Humanamente falando, materialmente falando. Deus não faz essa moeda de troca com ninguém. Deus não aceita esse tipo de adoração se ela vem encapada de uma hipocrisia, porque a gente pode enganar as pessoas, a gente pode enganar nós mesmos, mas nós jamais enganaremos o Senhor, porque Ele conhece aquilo que a gente faz, Ele conhece aquilo que vem no nosso coração, que nos impulsiona, que nos move a fazer. Nós vemos a igreja de puro e sincero coração. Se nós somamos no ministério da igreja de alguma forma, é de gratidão por aquilo que Deus já fez por nós. Não podemos vir pensando nos confetes que esperamos ganhar, no resultado terreno de um título, né? De uma posição junto à igreja, junto ao reino de Deus elevada, como a mãe pede para os seus filhos aqui, Tiago e João. Mas que pai ou mãe não quer ver os seus filhos em destaque? Todos nós queremos. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que o Senhor, nosso Deus, é Deus que rejeita o soberbo. Porque esse sentimento de querer estar no melhor lugar, de ter a melhor posição, de estar no melhor destaque, é sentimento de soberbo do coração humano. E Tiago, capítulo 4, verso 6, diz que o nosso Deus resiste ao soberbo e se agrada dos humildes. Não há lugar para o orgulho, não há lugar para a vaidade. No reino de Deus, não. No reino dos homens, sim. O orgulho e a vaidade está por todo lado. Gente se achando grande, gente se achando maior, gente se achando mais importante, gente se achando melhor do que os outros, gente se achando mais poderoso do que qualquer outro. Gente querendo mostrar que pode mais, que tem mais. No reino de Deus não, já não há mais escravo nem livre, nem rico nem pobre, nem judeu nem gentio, todos são iguais, porque todos, apesar de não merecer, recebem a mesma graça, exercem a mesma fé, são salvos pelo mesmo alto preço que Cristo pagou na cruz do Calvário, pertencem ao mesmo Deus, e a igreja é um organismo vivo só, onde tem muitos membros, mas todos os membros têm igual importância no corpo. Então parece que essa mãe não entendeu bem, ela está olhando para as coisas nos olhos dos homens, e Cristo quer chamá-la para observar aos olhos de Deus. E não é só a mãe não, porque Jesus vai voltar essa pergunta aí para os discípulos, quando ele fala assim, eu não sei se vocês estão sabendo, entendendo bem, o que vocês estão pedindo. Verso 22, Jesus lhe respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Essa pergunta é voltada a Tiago e João. E eles respondem com muita prontidão, podemos. É pela compreensão errada do que eles têm do Messias. Há uma compreensão junto aos judeus errônea da figura do Messias. Deus promete o Messias, o libertador de Israel, o salvador daquele que crê, aquele que vem para livrar o seu povo dos seus pecados, por isso ele chama Jesus. Não é para sentar no trono, não é para montar no cavalo branco, não é para formar um grande exército, não é para libertar Israel naqueles dias do império romano e de qualquer outro império que pudesse tentar, né, contra Israel, um pouco mais à frente na terra. Jesus está dizendo de um beber do cálice, que ele clama no jardim da agonia, no Getsêmani, que o Pai, se pudesse, o livrasse. Se fosse da vontade dele, e impedisse que ele beba o cálice da morte, do entregar da vida, do verter do sangue.
do justo que se entrega pelos injustos, do sangue do Cordeiro que é puro, inocente. E estes dois apóstolos, sem entender isso, mas achando que Cristo falava de montar exército, de sentar no trono de verdade, na realeza de Israel, no governo de Israel, fala: estamos prontos, Senhor, nós vamos com o Senhor para a batalha, nós vamos com o Senhor para os conselhos, nós vamos com o Senhor para as estratégias militares, nós vamos com o Senhor aonde o Senhor for, o que o Senhor fazer, nós vamos fazer. Só que Jesus, que conhece bem, que sabe bem do revelado, qual era o seu propósito e o caso que ele tinha de beber, sabia que eles não podiam. Primeiro, porque eram pecadores, e sangue pecador não adianta ser derramado em favor de purificação de pecado de ninguém, nem deles mesmos. E a vida que Jesus vai dar, eles não têm essa vida para dar, porque eles não têm a vida pura, a vida santa. E o que Cristo está para fazer, eles não podiam fazer com ele tinha que fazer sozinho. Mas entendendo errado a visão do que o judeu pensa, do que é o Messias que está por vir, eles dizem: podemos, vamos com o Senhor. Porque estão com a visão do reino dos homens. Quando Pedro declarou que Jesus era o Cristo, o Messias prometido, e quando Jesus começou a dizer: então tá bom, vamos lá, eu vou ser então rejeitado pelos principais dos judeus, Marcos capítulo 8, eu vou ser entregado para julgamento com falsas testemunhas, eu vou ser açoitado, eu vou ser morto. Pedro chama Jesus à parte e começa a reprová-lo, porque a visão dele de Messias é diferente da visão do Messias que Deus revela aos judeus. E Pedro vai ouvir de Cristo com muita clareza: arreda-te, Satanás, não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. O cálice que Cristo vai beber, o Messias que ele veio para ser, para se tornar, é aquele que entrega a vida, que dá a vida, que verte sangue, que deu o seu corpo, que no sangue da nova aliança estabeleceu um novo pacto para a salvação de todo aquele que crê. Então eles estão pensando que de fato vale a pena, estão atrás do cargo, estão atrás do título, estão atrás da recompensa humana, e imaginam até que podem ir, e que podem ser muito úteis naquilo que Cristo tem que fazer, no cálice que ele tem que beber, eles podem beber também, mas nenhum ser humano poderia, porque não adiantaria nada, só o Filho unigênito do Pai. Então o que vem no coração desses apóstolos é o mesmo que vai no coração da mãe, é o quê? Orgulho, é soberba. E o Senhor Jesus está confrontando o reino dos homens com o reino de Deus. Provérbios capítulo 14, verso 30 vai dizer que a inveja é a podridão dos ossos. Terceira epístola de João, é só um capítulo, versículo 9 a 11, Paulo vai mencionar Diótrefes, e vai apresentá-lo como um servo ambicioso, que em nada lhe é útil e ele acredita não ser útil ao reino de Deus. Lucas capítulo 9, verso 24, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, salvá-la. O reino de Deus é o reino que vem confrontar a nossa soberba, a nossa ambição, o nosso desejo e o nosso sentimento e às vezes as nossas ações políticas. Nosso desejo de ser recompensado humanamente falando, materialmente falando, por aquilo que nós fazemos, até pelo reino de Deus, como se Deus fosse devedor a nós de qualquer adoração, de qualquer culto, de qualquer serviço, de qualquer testemunho, de qualquer proclamação, de qualquer envolvimento meu com muitos ministérios, com dons e talentos, que Deus mesmo me capacitou e me deu o privilégio de viver, porque eu estava morto nos meus delitos e pecados, mas Deus me deu vida, porque eu sou aquele filho que estava perdido, mas foi achado por graça de Deus, e ainda acho que eu posso e mereço recompensa
com títulos, com posses, com respostas da oração que faço naquilo que eu desejo e que eu determino que é para Deus fazer. Esse sentimento não é só dos 10, é dos 12. Porque se você reparar aqui, quando é feito esse pedido, tá bom? E que Cristo começa a conversar e fala sobre o cálice, e dizendo que eles não estão sabendo muito bem o que pedem, o verso 24 diz assim: ora, ouvindo os 12, indignaram-se contra os dois. Ficaram revoltados. Por que eles ficaram revoltados? Falaram: como é que você tem coragem de pedir isso? Se soubesse que era só pedir, eu pediria. Se você acha que você tem direito, eu tenho mais ainda que você. Vocês dois, tanto como qualquer outro aqui, os 10, deixou tudo e imediatamente seguiram. Se é só a mãe pedir, eu vou pedir a minha para vir procurar Jesus também. Se o caso é pedir, eles ficaram indignados, porque aquilo que a mãe pede é o que todos eles queriam. Aquilo que a mãe vem pedir, tem coragem de dizer, é o que todo discípulo queria. Senhor, dá para mim a garantia de sentar à direita, ou pelo menos à esquerda. Porque Jesus fala desse reino com muita clareza no capítulo 18, do capítulo 19 de Mateus, especialmente no 19, ele fala que ele vai reinar, ele está falando de que ele vai ter 12 tronos à sua volta. Então, já que a mulher ouviu isso, e já que viu que o rico não pode, porque ele não foi capaz de dar tudo, e os discípulos, os seus filhos, deram muito mais, ele falou que esses 12 vão existir, que os meus filhos sejam da direita e outro da esquerda. E o Senhor vai reservar os outros 10 para os demais 10 apóstolos. Todos tinham a mesma intenção, mas a mulher quem teve coragem de se revelar. E depois os 2 filhos, Tiago e João. Então esse sentimento, cobiça, soberba, está presente aqui no texto, na vida dos 2. Querem se assentar ao lado de Cristo, mas não podem beber do cálice. É uma compreensão errônea do ministério do reino que Cristo está estabelecendo. Estão achando que é político, mas o reino de Deus, Cristo revelou a Pilatos, não é desse mundo. É um reino eterno, é um reino sem fim, é um reino de paz, é um reino de justiça. Os reinos deste mundo não têm paz, não têm justiça sempre. É um reino próspero, de prosperidade. E os reinos desse mundo passam por prosperidade e passam por dificuldades, passam por paz e por guerra. Eleva-se um rei hoje, amanhã ele cai. Hoje tudo caminha bem, amanhã a nação é atingida por algum dano. Então é a primeira lição que esse texto traz ao meu coração. Temos que ter a humildade. Porque aquele que se humilha diante do Senhor, no devido tempo ele é exaltado. Vai ter um tempo de Deus nos recompensar no céu, na eternidade. Mas, meu irmão, minha irmã, se você não se assentar à direita ou à esquerda, não se preocupe não, o reino de Deus é um reino de gozo, é um reino de paz, é muito melhor do que qualquer assento, qualquer título, qualquer recompensa que possa receber aqui. Você já está no lucro. Glorifique ao Senhor por isso e se alegre. Há uma outra verdade. Os discípulos estão pensando em se assentar no trono para quê? Para governar. Então Jesus vai dizer, no meu reino, o governo é diferente do governo da terra, do reino dos homens. No governo dos homens, quem governa? Governa mostrando a sua força, o seu poder, a sua autoridade. Então disse Jesus, verso 25, chamando-os disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que a maioria exerce autoridade, os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. É proibido governar abusando da autoridade. No reino de Deus, não há governos ditatoriais. Aqueles governos que trazem no coração o sentimento de grandeza, de poder, que quanto mais tem, mais querem conquistar. E quanto mais mandam, quanto mais poder demonstra, mais poder quer ter. Quanto mais oprime o povo, quanto mais mostra a força do seu braço e do que ele é capaz, mais ele quer conquistar, mais ele quer avançar para poder mostrar força ainda maior. Jesus está dizendo, entre os homens é assim, no reino dos homens é assim. É um querendo vencer o outro, é um querendo dominar sobre o outro. É um querendo ser maior do que o outro. É um querendo estar acima do outro. É um querendo demonstrar de fato que tem mais capacidade de mandar, de fazer, de acontecer do que o outro. O ser humano tem um sentimento assim. Quer mostrar o que pode, ele quer mostrar quem ele é. Ele quer realizar aquilo que ele gosta. Ele quer mostrar do que ele é capaz. Ele quer coisas grandes. Ele gosta de grande poder. Há muitas coisas que corrompem o coração humano. Dinheiro é uma, mas antes do dinheiro é o poder. O sentimento de que você pode.
e que você manda, que você faz. E você é uma autoridade. E estão querendo sentar no trono para ter essa autoridade, para herdar esse poder. Mas esse é um sentimento do reino dos homens, não é o sentimento do reino de Deus. Jesus está dizendo que no reino de Deus é proibido governar nesses padrões humanos. Não é assim entre vós. Não é assim entre vós. Mas aquele que quer ser grande de verdade, primeiro tem que demonstrar a sua pequenez, o quanto ele é pequeno. Você tem que se tornar servo do seu semelhante, do próximo. No reino de Deus é assim. Quem quer ser grande se apresenta primeiro como pequeno. Verso 26, verso 27. Quem quer ser grande no reino de Deus apresenta ao Senhor o seu serviço. Não fica indagando do Senhor quando vai vir a sua possibilidade de se assentar no trono. Ele serve. Quem quer ser grande, seja líder, o líder seja servo excelente. Há uma ordem inversa do mundo. Há uma ordem inversa do reino dos homens. Onde o servo é servo mesmo, não é líder. O servo obedece, não manda. O servo atende, nunca é atendido. Ele não é servido. Ele é maltratado. Se ele demorar, ele é maltratado. Se ele fizer diferente do que eu pensei, ele é maltratado. Às vezes nós temos que parar para pensar como nós temos tratado as pessoas. Porque há dentro de nós esse instinto de grandeza. Porque nós somos seres humanos e nós pertencemos ao reino dos homens também. Há muito dentro de nós o desejo de se mostrar mais do que o outro. E se apresentar como aquele que pode mais do que você. Quando essa mãe e esses discípulos, os dois, depois dos 10, declaram essa verdade para Cristo, que ele já conhecia, porque ele conhece o coração humano, Jesus aproveita para exortá-los, para colocá-los no caminho e na característica do reino dos céus. Porque eles estão sendo preparados para servir, não é o reino dos homens, mas é o reino de Deus. Não é o reino das trevas, mas é o reino da luz. Não é o reino dos homens, é o reino de Deus. Então ele vai dizer, no vez de vocês ficarem preocupados com essas coisas, preocupe-se em ser servos, e servos excelentes. E Jesus vai dizer assim, olhe para o servo que Abraão teve lá no passado. Olhe para o servo que serve a Pilatos hoje, ou a Herodes, ou ao sumo sacerdote. Jesus vai dizer, olhem para mim. Por isso que ele tomou a toalha e a bacia e foi lavar os pés dos discípulos antes da última ceia. Porque ele vem, e ele mesmo revela no verso 28, ele é o Filho do Homem. E ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Então Jesus está dizendo, olhe para mim, eu não sou o Senhor do reino. Você não reconhece que de fato eu sou aquele que senta no trono? Que tem o controle do reino nas mãos? Tanto é que um quer a minha direita e outro a minha esquerda, mas no trono quem senta sou eu, não é? Então eu não vim para ser servido, não. Eu não vim para servir, para ser servido, eu vim para servir. E o serviço que eu venho dar, que eu venho oferecer, é um serviço excelente. Porque para servir o propósito do Pai, para estabelecer o reino, para poder sentar no trono, que o Pai reserva, por me glorificado, tendo um nome sobre todo nome, eu vou dar minha vida, eu não vou poupar a minha vida, eu vou entregá-la. Eu não vou poupar o meu sangue, eu vou derramar todo ele, nenhuma gota vai ficar. Em serviço ao propósito do Pai que me enviou. Serviço que está disposto a dar vida, serviço que está disposto a dar o sangue, serviço que nada te impede de prosseguir, serviço que a rejeição dos homens não serve para você de barreira para continuar, nem os açoites, nem as prisões, nem as falsas testemunhas, nem o ser negado pelos homens, nem ser negado por discípulos, ou ser vendido. Nada o impede de fazer e realizar é serviço excelente. Quisera eu me envolver num projeto com a disposição de serviço que Cristo teve aqui, com o comprometimento de serviço que o Senhor Jesus demonstrou, servindo até a morte, e morte de cruz. É morte dolorenta, é morte sanguinária, é sofrimento que nenhum ser humano quer passar, nem pede para si, mas Jesus veio para beber esse cálice. Ele veio para a morte, ele veio para a cruz. E ele não foi forçado, ele se voluntariou, ele veio para cumprir a vontade do Pai voluntariamente. E a cumpriu e a consumou na cruz do Calvário. Jesus é o servo sofredor, de Isaías 53. Pelas suas pesaduras fomos sarados, pelos seus sofrimentos, pelas suas dores. Deus tratou as nossas mazelas e as consequências do nosso pecado, da nossa iniquidade. Então, diante da ceia, meus irmãos, eu quero convidá-los a tomar algumas atitudes de cidadãos dos céus. Primeiro, vamos acertar diante de Deus os nossos pecados. Vamos acertar a nossa soberba. Vamos deixar de lado os nossos interesses. Nosso envolvimento com a religião, quem sabe, de maneira política, pensando que nós vamos vir aqui e Deus vai nos dar ali. Já nos deu. O que ele tinha que dar, já deu. O prêmio maior já fez, a maravilha maior já concedeu. O que vem agora, irmãos, são consequências do seu amor, da sua graça, da sua bondade. Deus prepara coisas boas para nós, porque Ele quer o nosso bem, Ele pensa o nosso bem. Mas não fique vindo à igreja para mercadejar com Deus,
para gerar uma adoração interesseira com o Senhor. Ele não se agrada disso, ele não gosta dessas coisas. Ele acha que isso é atitude soberba dos homens, e ao soberbo ele resiste. Então vamos aproveitar o momento em que a aliança de Deus e dos cidadãos do reino dos céus está estabelecida na pessoa de Cristo, para gerar santidade ao nosso coração, pureza à nossa alma, para confessar o nosso pecado, para reconhecer a nossa limitação, o nosso erro, a nossa falha, a nossa desobediência. Vamos deixar de lado a soberba, vamos deixar de lado o sentimento de grandeza, o interesse por coisas maiores que a gente acha dentro da nossa concepção humana. Vamos nos humilhar diante de Deus e que Ele possa ser gracioso para nos abençoar com o perdão, com a misericórdia, com a compaixão que Ele tem. Tempo de arrependimento. Tempo de humilhar. Se humilhar diante de Deus com o coração contrito, coração arrependido, o qual o Senhor jamais despreza. Depois vamos sentar à mesa, além do sentimento de gratidão, com a disposição de servir. Não pelo propósito de alcançarmos o melhor lugar, mas pelo propósito de seguir o exemplo daquele que nos amou primeiro. Daquele que, servindo o propósito do Pai, nos amou até a morte. Daquele que não poupou a si mesmo, antes se entregou por nós, quando éramos ainda pecadores. Seguindo o exemplo de Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. É em resgate por muitos. Dos muitos que ele menciona, está aí o seu nome, o meu nome, a sua vida, a sua história, a minha história. Precisamos reconhecer a grandeza e a santidade de Deus e nos quedar com o coração contrito e arrependido. Precisamos dispor o nosso coração para servir ao Senhor, como Ele nos serviu. Servindo com excelência. Se preciso da nossa vida. Para que o reino de Deus cresça. Para que o nome de Deus seja glorificado. Para que o irmão seja edificado. Por muito menos, meus irmãos, nós desistimos de projetos na igreja. Se eu tiver que me sacrificar um pouquinho mais, eu já não quero. Se eu tiver que mudar minha agenda, eu já abandono. Se eu tiver que ir por um caminho que eu não imaginei ir, e passar por uma situação que eu não gostaria de passar, eu já começo a questionar essa ação e essa vontade de Deus para mim. Jesus nos diz que o serviço excelente é aquele que é capaz de sacrificar a própria vida, de dar o próprio sangue. Quanto mais a agenda. Quanto mais sonhos e projetos. Que pode ser que eu e você tenha que abrir mão em algum dia. Tanto mais sacrificar, quem sabe, um pouquinho mais do sono. Sacrificar um pouquinho mais. Se esforçar em doar um pouquinho mais da sua vida em favor da causa do Reino de Deus que deu vida por você. Quando nos assentarmos à mesa, que o façamos no propósito de servir o Reino. Naquilo que Deus quer. Da maneira que Ele pedir. Em qualquer dia, em qualquer lugar, em qualquer ação, reconhecendo que Ele é merecedor do serviço excelente que eu possa prestar. Não o serviço meia-boca que às vezes eu ofereço. É dar o melhor, porque Ele deu o melhor para nós. É fazer o melhor que eu posso. Ele não pede que eu vá além da minha força, Ele quer que eu faça o meu trabalho na medida das minhas forças. Mas eu tenho que entender que Ele não espera menos do que aquilo que Ele sabe que eu posso dar. Então, coração contrito, coração sincero, coração transparente, arrependido, coração que quer ser exaltado, quando se coloca com humildade diante de Deus,